Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa daqui será a nossa 10ª aula de Metazoários 1. A próxima aula vai ser a 11ª, onde talvez seja bem maior do que essa daqui. Talvez essa daqui chegue até 40 minutos, a próxima chegue até 1 hora e meia. Mas paciência, né? Bem, o que você tem que saber dessa aula? Como eu havia dito antes, eu vou dividir, né? Eu vou acabar dividindo a nossa aula de moluscos em duas partes e eu resolvi dividir cada aula em quatro classes, tá bom? Essa primeira aula vão ser animais que normalmente não são cobrados. Mas o que é que eu poderia ter feito? Eu poderia ter tirado Poliplacófora e trocado por Escafópoda, que é da próxima aula, Escafópoda, né? Porque Poliplacófora, embora ele seja um pouco difícil de ser encontrado, não é impossível. E se eu não me engano, no Lab 5 tem. Ao menos o professor Franzé, ele utilizou na aula dele, tá? Os espécimes que ele coletou. Não sei se no laboratório 5 tem algum. Quando eu dei uma olhada, não tinha. Não sei se o professor Paulo tem, tá? Mas talvez seja cobrado, né, os poliplacófora. Mas o que eu quis fazer? Fazer um sobre aquilífera e outro sobre conchífera, mas nesse primeiro com aquilífera eu já venho já falando um pouco sobre monoplacófora, porém não vou aprofundar tanto porque monoplacófora é um táxon, é um grupo, né, de moluscos que a grande maioria está extinto, não é tão pesquisado e os artigos mais profundos sobre eles são muito caros, são pagos, são muito caros. Eu não consegui achar muita coisa na internet na parte da morfologia deles, tá bom? Então eu vou falar bem por cima, porque também creio que não vai ser cobrado quase nada sobre esse grupo aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, ignore um pouquinho sobre isso daqui, que aqui tá um pouco errado, tá? Mas o que é importante a gente ver aqui desse cladograma? A gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre os aculífera, aqui seria o ancestral dos moluscos. O primeiro molusco, ele se separa em dois grupos irmãos. Um grupo que vai dar origem aos aculífera e o outro vai dar origem aos conchífera. Bem, o que é que você tem que entender sobre os aculífera? Eles não têm conchas de verdade. Lá no inglês, tem dois termos, conch e shell. Conch seria qualquer estrutura que serve para proteção dos animais, sejam elas, né, feitas de cálcio ou não. Os aquilíferos normalmente não vão ter defesas tão calcificadas assim, tá bom? Eles vão ter normalmente estruturas que têm uma maior quantidade de queratina e quitina, tá bom? Para a defesa, diferente dos conchíferas. Os conchíferas, a maior parte da defesa deles, né, das conchas deles, vão ser feitas o quê? De calcário. Então, conch, todo mundo tem, mas shell, quem tem é só conchífera, tá bom? Outra característica importante dos aquilíferas, vocês saberem. Os aquilífera, eles são chamados assim porque eles vão ter espículas, vão ter espinhos, normalmente feitos de quê? Uma mistura de cálcio, quitina e proteínas, que normalmente a grande maioria dessas proteínas vão ser a queratina, tá bom? Então eles vão ter essas estruturas para defesa, adorno, chamado sexual, detecção, né, a parte sensorial do animal, tá certo? Então, os aquilíferos eles vão se dividir em dois grupos. Os aplacófora, A, que não tem placo de placas, né, de defesa, e pora é de possuir. Então, aqueles que não possuem placas. Mas por que eles não possuem placas? Porque eles perdem evolutivamente, tá bom? Na aula anterior, quando eu dei aquele adendo ali no finalzinho sobre, né, os grupos que a gente iria trabalhar, se eu não me lembro se foi na aula sobre os plateumintos em geral ou se foi na aula que eu falei sobre os plateumintos que causam zoonoses, tá? Mas eu acabei mostrando e eu meio que me confundi nos nomes, porque os nomes que estavam ali são os nomes antigos deles, tá bom? Mas na hora que eu falar de cada um, a gente vem discutindo um pouco. Mas o que é interessante vocês verem aqui, os Poliplacófora, eles são considerados o grupo mais basal. Por que eles são considerados o grupo mais basal? Porque ele se aproxima mais ao Balplan e também geneticamente, na verdade, Caudovelates e Soninogastres, eles
perdem as suas características, né, que os define exemplarmente como moluscos, tá bom? Porque é uma redução das estruturas ou uma modificação dessas estruturas, tá certo? Exemplo, o pé, eles acabam tendo o pé reduzido ou perdido, a rádula também ou ela é modificada ou ela é reduzida ou ela é perdida completamente, óleos compostos não, óleos, os óleos deles, eles têm DNA para produzir óleos, mas eles não os produzem. Embriologicamente, as larvas deles são larvas trocóforas, tá bom? E elas não desenvolvem mais os óleos, embora elas tenham um aparato para desenvolvê-los, tá certo? Mas sem mais delongas, bora logo adiantar aqui, porque é só entendível aqui, porque eles não são realmente os basais do táxon mais considerados, porque já foi comprovado geneticamente que eles perdem as características devido à seletividade, tá bom? Então, mais basais são os poliplacófora, tá certo? Então, nós temos sinapomorfias dentro de Aculífera. Eles vão ter um manto, às vezes um pouco reduzido, ou quando ele não está tão reduzido assim, ele forma espículas calcárias, como eu já tinha falado lá atrás, tá bom? Eles vão ter uma ausência de concha única e contínua, principalmente aqui em Poliplacófora. Todos os Poliplacófora, eles têm 8 valvas, oito carapaças, oito conchas, né? Que elas são unidas pelo seu manto. Enquanto o Solenogaster e Caudaofovelata, eles não possuem nenhum tipo de concha. Eles vão possuir estruturas bem parecidas com escamas, tá? Para defesa, tá bom? Eles têm um sistema nervoso em escadas e cordas. Vai ser bem parecido ali com os plateumintos. Isso é uma característica, vamos dizer, ancestral, tá bom? Que vem do ancestral comum lá dos Lophotrochozoa, a teoria que, né, ele teria o sistema nervoso ali se desenvolvendo em forma de escada e cordões, tá bom? Eles vão ter estruturas particulares da rádula e do manto. Então, como eu tinha falado, eles vão se modificando a partir do Bauplan, tá bom? Então, eles acabam tendo estruturas específicas, músculos específicos, conformações de células específicas, proteínas únicas deles, mas a gente não vai entrar tanto assim na especificidade, porque aqui é apenas uma aula de apoio, tá bom? Então, vamos começar a falar dos aplacófora. Como eu tinha falado, eles não têm placas, eles não têm conchas. Aqui dá para ver meio que tem uns adornos, seriam essas espículas, né? Eles são divididos em duas grandes classes, né? Que são os Caudovelata e os Solenogastres, tá bom? Eles vão ter as espículas para defesa, eles vão ter estruturas muito reduzidas, olhos, bocas, palpos, tentáculos, pés, o celoma, ele é ainda muito mais reduzido, o canal circundante, é, os quitenóforos, alguns não têm mais quitenóforos, então eles vão ter uma redução total, né? Uma redução total não, uma redução parcial ou a perda total de alguns órgãos, tá bom? Então vamos começar aqui com os nossos Caudofoveata, né? Às vezes eu vou chamar de Caudovelata, me perdoem se eu ficava falando Caudovelata, Caudovelata, porque realmente antigamente era chamado de Caudovelata, mas Caudovelata é outro grupo, tá? Então os Caudofoveata, né? Eles antigamente eram considerados o quê? O que é que eles se parecem? O que é que eles estão se parecendo muito? Com equinodermos, mais especificamente com pepinos do mar, né? Esse nome aqui, Caetodemomorpha, ele é um nome que é atrelado ao quê? A subfamília. Então eles eram considerados dentro de uma subfamília de quê? De pepinos do mar. Mas só que através de comparações filogenéticas, né, procurando ver a história evolutiva do grupo, então viu o quê? A morfologia e a genética desses animais. Então, presumiram que, na verdade, eles são moluscos. Presumiram não, já são comprovados como moluscos, tá bom? O nome dele significa fossa caudal, né? Porque normalmente eles vão ter estruturas tentaculares, né? Na parte mais
como é que fala? Posterior do corpo, tá bom? Ou então eles vão ter aberturas que antigamente seriam ali a cavidade do manto, mas não tem mais as brânquias. Algumas espécies não têm. Tem de 100 a 150 espécies. Tem algumas espécies fósseis, mas se eu não me engano são apenas 27 espécies fósseis. Então o grupo ainda é pouco estudado por causa disso, tá bom? E não sabe exatamente como essa história evolutiva ainda. Mas primeiro, eu separei algumas sinapomorfias do grupo. Eles vão ter um corpo cilíndrico e vermiforme adaptado à escavação, ou seja, eles vão ficar debaixo do solo, tá bom? Eles vão ter isso a gente chama de hábito infaunal. Esse termo aqui, se eu não me engano, é da etologia, que é o estudo do comportamento animal. Também, às vezes, tem uma rebuscagem ali dentro da ecologia, tá bom? Apesar que você, sendo que a etologia é uma mistura entre fisiologia e ecologia, né? Tá? Eles vão ter um pé reduzido rudimentar, tá bom? Que vai ser do tipo escavador. Ele tem a presença de um par de brancas bipectinadas na cavidade do manto. Como assim? Você vai ter, você vai ter a branca dele, em vez de um filete ele terminar uma ponta, ele vai terminar em duas. É tipo aquela coisa de você falar: ah, meu cabelo tá com ponta dupla, tá com ponta tripla, meu cabelo tá quebradiço. É tipo isso. Você vai ter um fio, né, da branca que no final ela vai tornar em duas pontas. Para quê? Para ter uma melhor aeração, tá? Maior zona de contato. Uma estrutura, ela vai se dividir em duas estruturas para ter uma maior zona de contato. Por quê? Eles ficam debaixo da terra, eles ficam lá no solo. Então eles vão precisar de, de mais oxigenação, porque não chega tanta água oxigenada na parte mais profunda, ainda pior ainda dentro, né, da areia, tá bom? Nós temos aqui a presença de escudo pedal anterior, então eles vão ter uma estrutura aqui de defesa ali para proteger o pé dele, para ele poder escavar melhor, tá bom? Para ele não ter o atrito da areia, o atrito do solo não danificar, né, o pé dele, tá bom? Mas e aí? Tem algumas pessoas, tem alguns estudos que falam, quando a gente for falar lá de gastrópode, os gastrópodes têm uma estrutura chamada de opérculo, que fica acima do pé e quando eles entram dentro das suas conchas, né, eles tampam a abertura da concha com o pé. Ou com o pé não, com o orpéculo, me desculpem. Não são todos os gastrópodes que vão ter isso, na verdade é uma característica que muitos táxons, né, muitos clados, na verdade, dentro de gastrópode, eles vão desenvolver o opérculo independentemente um do outro. Então tem uma teoria que esses animais podem ter tido uma homologia, né? Uma homologia não, me desculpe, uma homoplasia, né? Que seria uma convergência evolutiva, que a gente chama de análogo, né, com alguns gastrópodes, ou seria uma característica ancestral que ela foi perdida e depois resgatada nos táxons, que o gene ele fica adormecido, às vezes ele reaparece, ele pode ser gonostorístico, ou seja, ele pode ser replicado na parte da reprodução, né, a gônada, os gametas vão ter esse caráter, né, vão ter o DNA para ter esse caráter. E então ele pode ser passado para frente. Se ele for uma vantagem naquele momento, ele vai sempre ser passado e permanecer novamente, né? Tem um nome para isso, só que eu esqueci, que é quando uma característica ancestral ela aparece sem depender do ancestral comum mais próximo. Tipo assim, nós seres humanos, nós aparecemos com cauda, mas o nosso ancestral, o táxon, né, o ser vivo que deu origem aos seres humanos, ele não tinha cauda, mas sim o ancestral comum do ser humano com outros primatas que teria a cauda, né? Não sei se deu para entender, mas seria mais ou menos isso, tá? A gente vai até aqui em quinto. A perda secundária da rádula em algumas espécies, ou seja, a rádula ela vai se diminuir, ou então vai ter a perda de alguma característica, de algum músculo, de alguma conformação na boca desses animais, aí por causa de, ou até mesmo no esôfago, nas glândulas, aí a rádula deles vai sumindo devido a necessidade de não mais utilizá-la. Eu estou falando de Lamarck, não. Isso daí vem um pouco mais de seleção. Se eu não estou usando, aqueles que desenvolvem ela mais complexa, vai gastar muita energia para algo que não vai ser utilizado.
Então ele vai ter menos energia para reproduzir e para fazer outros processos. Aqueles que vão aparecendo, que vão nascendo com essa característica mais reduzida, vai ter menos energia para gastar naquilo, então vai ter mais energia para fazer outros processos, tá bom? Então, à medida que o tempo vai passando, aqueles que vão ter mais energia para conseguir se reproduzir melhor ou para utilizar para outros meios, né, vão ter mais filhos, tá? Vão ter mais vantagens no ambiente. Isso é um tipo de teoria, né, evolutiva. Eu esqueci qual o nome qual das cinco ela se encaixa, mas é uma parte aí que eu tô tentando explicar para vocês o porquê essas coisas ocorreram com esses grupos, tá bom? É o que se teoriza, né? São as hipóteses, tá? E nós temos aqui, eles são dioicos. Por quê? Porque o outro grupo não é dioico, eles são monoicos. Né? Dioico significa que tem animais de sexos separados, monoico significa que tem um animal com os dois sexos no mesmo organismo, tá? Então, a gente tem a gente também chama de gonocorístico e tricogonístico, se eu não me engano. Mas vamos ficar com dioico, que é mais fácil, tá? Então, nós temos aqui os Neomeniomorpha, tá? Era o nome utilizado para quando eles eram considerados Annelida, tá? Eles já foram considerados Annelida e Plateuminta também, tá? É também conhecida como Solenogasteres, que é o nome atual, tá? Significa verme em forma de tubo ou canal, porque eles têm aqui um canal no ventre deles, tá? Tem 200 a 250 espécies, ou seja, mais espécies escritas do que os Caudalofoveata, tá bom? Aqui já dá para ver as espículas, né? Quis colocar essa imagem aqui porque aqui já dá para ver elas mais desenvolvidas, tá bom? Então, eles têm algumas características sinapomórficas interessantes. Eles têm a presença de suco pedal, ou seja, eles vão ter o pé reduzido, aqui o suco pedal. Ele tem um hábito epifaunal, ou seja, rastejador. Eles têm a cavidade do manto reduzida em quitenídeos, ou reduzida em sem quitenídeos. Então a cavidade do manto ela vai servir apenas para reprodução, tá bom? Só que eles vão ter algumas estruturas que ainda vão fazer o processo de troca gasosa, mas eles também utilizam a troca gasosa a partir de difusão ou então de respiração pela boca, tá? Porque às vezes também algumas espécies, a gônada, ela vai vir aqui para a boca, mas vai depender da família. Eu não quis mostrar muito disso porque não é interessante, mas não é muito rebuscado para a matéria, tá bom? Tem a presença de glândulas salivares complexas e elaboradas, por quê? Eles se alimentam de quinidários. Eles vão se alimentar de água, normalmente de pólipos, tá? Eles vão atrás dos pólipos e das larvas. Normalmente vão ser, obviamente, os antozoários, que são as anêmonas, os corais, tá? Já sempre vão ficar em estado de pólipo. Então eles se aproveitam e tem, e tem glândulas salivares para produzir muco para defesa e digestão, tá? Defesa por quê? O quitenócito não afeta eles. Eles são hermafroditas, ou seja, monóicos, tá? Tem uma espécie que é dioica, mas ela é dioica facultativa, tá? Ela vai perder o sexo masculino, tá? Porque vai ter um problema genético, porque eles utilizam um, se eu não me engano, é um sistema chamado de UV, que normalmente aparece mais em plantas. Aí o cromossomo U, ele vai ser masculino, mas só que ele vai ser feminino se tiver UV. É um pouco estranho, né? Na gente é XY. Borboleta também é assim, borboleta é WZ, se eu não me engano. Aí WZ é fêmea, WW é macho. Então eles é UV é fêmea e UU é macho, tá bom? Então, às vezes eles vão perder, né, o cromossomo U, então eles vão permanecer como fêmea, não, ou eles vão perder os dois, eles vão permanecer como machos sem, sem liberar gametas. Eu acho que eu falei que uma hora, eu acho que eu falei nessa parte aqui, que eles deixariam de ser machos, né? Na verdade, eu quis dizer que eles deixariam de ser fêmeas. Então, eles perdem os dois us, se tornam machos não viáveis. Como é que eles perdem? É trancado. O gene é trancado, tá bom? O cromossomo, na verdade, ele se torna inviável depois do desenvolvimento do embrião e o nascimento do animal, o desenvolvimento dele, o cromossomo se torna inviável, então ele nasce macho, só que eles não conseguem produzir gametas, tá? É isso.
É tipo assim, todos eles vão ser hermafroditas. Aí vai ter uma espécie que ela vai nascer macho por algum motivo, por algum erro genético, mas quando ele cresce, né, ele acaba não conseguindo se reproduzir, tá? Por causa disso. Os seus cromossomos sexuais são interrompidos, né? E ele não consegue produzir espermatozoides, tá? Gametas masculinos, no caso. Por último, tem órgãos sensoriais cefálicos, cirros e papilas, simplesmente para eles sentirem o ambiente, a quimiorrecepção do ambiente a partir da boca, tá bom? E a partir de algumas estruturas na parte superior, né, na parte dorsal da cabeça. Então, nós vamos começar aqui a falar sobre os poliplacófora, significa portadores de muitas placas, porque tem 8 placas. Todas as espécies descritas atualmente têm 8 placas. Tem espécies de transição, fósseis que têm 3 placas, 5 placas, 6 placas, mas ainda não se sabe se eles realmente seriam colocados como poliplacófora ou se eles seriam os ancestrais dos poliplacófora, tá bom? Então, como se tem 920 a 1.000 espécies descritas, tá bom? Se eu colocar as fósseis, vai para 2.000 alguma coisa, se eu não me engano. Né? Eles vão ter concha dorsal composta com 8 placas, como eu tinha acabado de falar. Eles vão ter um cinturão, também chamado de perinoto. O cinturão vai ser essa estrutura aqui. Essa parte laranja aqui é o pé, e essa parte branca aqui é o cinturão. Na parte morfológica eu vou mostrar. Vai ter múltiplos pares de brânquias e quitenídeos, porque abaixo do cinturão, bem aqui onde está essa partezinha aqui, vai estar a cavidade do manto que circunda todo o corpo. Então eles vão ter vários pares de quitenídeo. Eles vão ter a presença de estetos, órgãos sensoriais no tegumento. Então eles vão ter essas estruturas aqui feitas de quitina e um pouco de cálcio para eles sentirem o ambiente, tá bom? Então aqui vai ter a morfologia interna, né, mostrando aqui os sistemas com as cores. Acho que aqui foi feito com IA, porque o sistema escrito não é exatamente assim neles, mas tudo bem. Nós temos aqui as placas, são 8, tá? 4, 4, são 8. A cabeça, aqui dá para ver os estetos, ó. Aqui dá para ver. Então aqui nós temos a boca, em laranja vai ter o sistema digestivo, com a glândula, aqui salivar em cima, e a glândula o quê? A glândula digestiva embaixo, que a gente chamaria de fígado, tá? Nós temos aqui o sistema reprodutor, que não já tem mais contato com o celoma do sistema circular, tá bom? Nós temos o sistema nervoso com um anel nervoso como cérebro, e nós temos aqui 2 cordões, um par de cordão ventral com sistema de escada, bem parecido com os plateumitos, característica de aquilífera, tá bom? E nós temos aqui o sistema excretor com os nefrídeos, tá? Então aqui já é outro esquema. Desculpa a qualidade, mas foi o que deu para achar, que é mais completo e tem em inglês, né? Mas aqui nós vamos ter a boca, tá? Nós vamos ter o esôfago com a rádula lá dentro do esôfago. Nós vamos ter aqui o estômago, novamente com o fígado embaixo. Aqui em cima era para ter a glândula, mas vocês veem alguns esquemas que realmente tem uma glândula aqui em cima, tá? Talvez não seja de todas as espécies. Nós vamos ter aqui o intestino, ele vai ser mais enovelado do que isso, tá bom? Ele vai se enrolar nele mesmo mais de uma vez, mais do que isso daqui, porque, né, mais zona de contato, mais comprimento de esôfago em espaço menor, para quê? Maior absorção de nutrientes. Eles não vão ter ânus, tá? Lembra que ânus é para armazenar as fezes antes de soltá-lo. Isso daqui é ter reto. Eu falei anos, né? Quis dizer reto. Ter reto é uma característica que normalmente só aparece em vertebrados amniotas, mas são alguns invertebrados que têm estruturas bem parecidas com retos, tá? Nós temos aqui o ânus para liberação das fezes, tá bom? Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma gonada não, me perdoe. Aqui nós vamos ter um nefrídeo, né? O nefrídeo lá, novamente com a cavidade de celoma, porque, lembra, aí vai ter o coração bombeando sangue por uma artéria dorsal, ela vai cair dentro de uma cavidade chamada de hemolinfa, e depois vai retornar para o coração, enquanto ele passa por onde? Passa pelas brânquias. Então, quando cai aqui dentro da cavidade do celoma, que é o pericárdio, né?
quando ele entra de novo aqui dentro do pericárdio, o tubo que está chegando, tá? A veia, que não são veias, que esses animais não têm veias, mas é algo parecido com veias, mesma função de veias, está chegando no coração. Quando está chegando no coração, elas são bem finas, porque são vários vasos. Então, quando está chegando, entra no celoma, começa a ter o quê? A troca de difusão. Então, os metabólitos que não são necessários para o corpo mais, né? Eles são extraídos, né, por difusão, cai dentro da cavidade do celoma, cai dentro dos nefrídeos, faz todo o processo de reabsorção de água, de alguns sais que são necessários para manter a osmolaridade do animal, e depois ele libera por poro do nefrídeo, tá bom? Nós temos aqui a gônada. A gônada agora ela vai se dividir em dois gonoporos, né? O esquerdo e o direito lá na cavidade do manto, tá bom? Onde vai ter os quitenídeos. Aqui vai ter um pé, aqui vai ter um nervo do pé, tá bom? E é isso. Não tem muito o que se dizer, né? Aqui vai em cima vai ter o manto e vai ter as válvulas aqui em cima. Em geral é isso, tá? Então aqui avista o que? Avista ventral do animal, com a cabeça, uma boca, o pé, a cavidade do manto com as brânquias, também chamada de cavidade paleal. Aqui vai ser o cinturão, olha só, o pé aqui, isso é o cinturão, tá? É o cinturão que vai ter em cima o manto. Para quê? Para produzir as estruturas, as placas e as espículas, tá bom? E aqui o ânus, tá? Então aqui a gente tem uma vista dorsal com diferentes, aqui é bem diferente porque aqui são diferentes tipos de adorno e cada tipo de adorno tem um nomezinho, tá bom? Mas o que é interessante ver é que nós temos uma placa anterior com esse formato mais de laranja, as mediais com esse formato de encaixe, né? Parece dois dentes, e nós temos aqui a posterior, tá bom? Que tem esse formato mais de seta, né? Seria uma mistura entre essas duas partes. Porque tem essas estruturas aqui para movimentação, tá bom? Ajuda a movimentação que esses animais eles conseguem se enrolar, tá certo? Então aqui mostrando os tipos de concavidades e aqui nós temos o tegumento, que ele serve o quê? Que aqui que tem a produção das proteínas e dos sais para produzirem, para formarem essas placas e para ficar conectado ao corpo. Então, isso é interessante vocês verem aqui as estruturas, não ficar lembrando sobre todos os adornos, tá bom? Então, aqui mostrando a biodiversidade desses animais, nós temos aqui eu quis pegar duas, né, a mesma espécie, mas aqui dá para ver que eles são grandes, não são todos pequenos, tem algumas espécies grandes. Dá para ver aqui, ó, os quitenídeos, olha só, cavidade do manto para respiração. Aí eles vêm puxando a água de frente para trás, né? Porque aqui vai ter o ânus, então a água leva os dejetos, aqui vai ter o gonoporo, vai levar os gametas para fora, reprodução externa, tá? Aqui o pé, tá bom? Aqui ele se enrolando, outro bem pequenininho se enrolando. Aqui dá para ver que alguns, o cinturão, né, o manto, ele vem cobrindo nessa parte aqui das placas, das válvulas, até que tem alguns que cobrem completamente, tá bom? Aqui eu já uma espécie bem pequenininha, já com algumas espículas, tá? Para fora. Lembrando que isso é para detecção. Outra aqui mostrando com outras cores para detecção. Essa daqui que tenta se assemelhar com o quê? Com animais venenosos, porque tem a parte superior verde e em volta roxa. Parece muito equinodermo, né? Parece muito com ouriço. Então alguns animais não tentam atacar eles porque eles se parecem com animais venenosos, tá bom? Aqui, na parte de reprodução, nós vemos o desenvolvimento das larvas. Lembrando, é uma larva trocófora e tem um desenvolvimento direto. Por que ele tem uma larva trocófora? Reprodução externa, tá? Aqui os monoplacófora, aqui eu coloquei um negocinho para vocês ir lendo, mas são animais que se acreditavam estarem totalmente extintos, mas lá no Golfo do México, se eu não me engano, foram achadas algumas espécies em profundidade muito altas, tá? Uma característica interessante desses animais é que eles vão ter estruturas em pares multiplicados e eles vão ter uma aparência muito próxima aos gastrópodes, principalmente aos mais basais, que são chamados de lapas, tá? Mas vocês podem dar uma lida se quiserem, mas em geral é isso. Então aqui nós temos uma vista ventral do animal com lábio anterior, uma boca, o velo, que ele serve para
sentir, né, o que é que está embaixo da boca do animal e para sentir vamos dizer assim, a textura do ambiente, né, do solo, ou então do substrato que ele está se fixando, pode ser uma rocha, pode ser outro ser vivo. Nós temos o tentáculo posterior. Aqui eu já vou logo falar. Qual a diferença entre tentáculo e braço? O tentáculo, ele vai servir para detecção e localização. É um órgão sensorial. E o braço vai servir para coletar coisas. É um órgão, né? É um apêndice. Acho que vou chamar de apêndice. É um apêndice utilizado para manuseio. Essa é a diferença entre tentáculo e braço, tá? Polvo não tem 8 tentáculos. Polvo tem oito braços, tá bom? E outra coisa também, às vezes tentáculo também é utilizado para reprodução, tá? Nós temos aqui o manto, tá bom? A cavidade do manto, o manto com a cavidade do manto. Nós temos aqui as brânquias, nós temos o pé dele, nós temos os quitenídeos para respiração, a cavidade paleal, que é a cavidade do manto, um ânus e a concha dele. Então aqui a vista a vista ventral olhando os órgãos, aí dá para ver que eles vão estar em dupla, né? Vão ter uma multiplicação, né? Nós temos muitos nefrídeos, porque é um animal que ele vai se aproveitar de tudo que ele está se alimentando, então ele vai ter uma filtração muito rápida. Nós temos aqui o coração com várias repartições no corpo, tá? Nós vamos ter aqui os músculos, né? Eles vão ser pedais, eles vão servir para uma locomoção mais direta, uma fixação muito forte. Não é muito difícil você retirar esse animal do substrato, tá? E nós vamos ter aqui, deixa eu ver, as gônadas. As gônadas aqui acima do coração, né? Bem próximo ao que seria o Balplan, porque aqui vai ter o celoma, aqui não está mostrando, mas vai ter o celoma recobrindo o coração. Nós vamos ter as gônadas acima, com os gonoporos aqui na, o quê? Na cavidade do manto, que teria os quitenídeos. Olha aqui o quitenídeo, na verdade, né? Deixa eu ver se são quitenídeos mesmo. Não falo, mas eu creio que aqui seja os quitenídeos. Assim, aqui tem os quitenídeos, né? Elas vão cair aqui dentro e vão liberar, né? Vão cair dentro como é que fala, dos nefrídeos e vão liberar por aqui, tá? Então aqui nós vemos em geral, né? Aqui, se eu não me engano, uma lapa, eu botei lá, imagem de uma lapa, aqui seria um gastrópode. Dá pra ver que eles são muito parecidos com uma lapa, tá? Eles têm esse formatinho aqui bem inusitado, parece um chapeuzinho, tá? E aqui são os monoplacófora, né? Então aqui são alguns táxons. É, Táxons não. Aqui são algumas espécies e alguns clados é, extintos que são considerados, entre muitas aspas, moluscos, né? Tem algumas discussões. Mas a gente tem aqui a Quimberella, se parece muito com o gastrópode, muito com o monoplacófora. Tifolesos, parece... Não, é Tifoloesus. Deve ser Tifolusus, tá? Ele é nadante, mas não sabe ainda se ele realmente é um molusca. Odontogryphus, tá? Esse daqui, ele tem algumas teorias que indicam que eles são parentes dos gastrópodes. Tem o Vaccina aqui. Halvaxida seria um taxon maior, tá bom? Um clado maior que une esses três e mais um monte de bicho que ainda está em incerteza, mas é realocado aqui dentro por algum motivo, tá? Esse daqui eu acho que é o que todo mundo vê. É esse bichão aqui, o Vaccina, esse bichão aqui, ó. Esse daqui é um crinóide, esse daqui é um equinoderma, é um lírio do mar. Esse daqui é uma pena do mar, que, se eu não me engano, eu acho que acho que é equinodermo também. Eu falei quitenídeo, né? Me desculpe. Aqui é um equinodermo, aqui acho que também é um equinodermo, mas também tem um que é extinto, totalmente extinto, que não sabe o que tem esse formato, e tem um que é considerado um porífera. Mas eu creio que esse daqui, essas penas do mar aqui vão ser consideradas, vão ser aquelas que são consideradas que são viventes, né? São considerados equinodermos, se eu não me engano. O Vivaxia é esse animal aqui, tá? Ainda tem algumas discussões se ele seria realmente um molusca ou até que ele seria o Balplan, né, do grupo, mas só com o tempo aí pra gente ver. Aí tem aqui o Chinchania, ele se parece muito, 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 muito com esse esponja, então com
algum tipo de pepino do mar, né? Esse daqui a gente tem o Orthozanclus, que esse daqui realmente já é considerado muito como um como é que fala? Um molusco. E ele é até considerado como o grupo primo, né? Que teria o Polyplacóphora, essa série de bichinhos que se parece muito com o Polyplacóphora, mas tem a quantidade de valvas diferentes do que o Polyplacóphora, aí depois viriam eles, né? Então, os Monoplacóphora com esses bichinhos formariam um grupo. Na teoria, né? Formariam um grupo monofilético, né? Sendo um grupo irmão, e ele ficaria do lado deles como um grupo primo, tá bom? Mas ainda tem discussões. Mas esses carinhas aqui, eles já são considerados realmente como moluscos, tá bom? Aqui nós temos algumas referências. Primeiro aqui nós temos alguns artigos e depois dois livros, o Rupert e o Brusca. Leiam muito o Brusca, que o professor ele vai cobrar muito o Brusca, e o Rupert é interessante. E aqui tem alguns trabalhos, até que antigos, que falam sobre a diversidade, morfologia, comparação, filogenia dos moluscos. É bem bacana, tá? Contudo, galera, é isso daqui o vídeo. Tentei ser o mais rápido possível para não enrolar muito. Tentei falar o máximo que deu. Poderá ver que eu dei umas enroladinhas ali só para ter uma amplidade, né, do conteúdo, mas preferi não ficar muito aqui, porque talvez o professor ele não cobre muito. No próximo vídeo aula, talvez eu fale um pouco mais complexo de algumas coisas, mas eu poderia ter colocado muita coisa na próxima aula, só que eu resolvi reduzir e reduzir demais ela, porque eu vi que ia ser umas 3 horas e ia acabar sendo o quê? Uns 3 vídeos. Então eu preferi falar algo mais generalista, tanto nessa quanto na próxima aula, porque eu não vejo necessidade de a gente estender muito, né? Porque isso seria a função do professor da aula mais complexa, e aqui é muito mais uma ajuda, um direcionamento, uma explicação mais ampla de algumas coisas. Contudo, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.